Olá, sejam bem-vindos ao Micro Research, com vocês o orçamento número 233. E no orçamento número 233 nós recebemos esse Toshiba, né? Acredito que seja da linha satélite, né? Vamos dar uma confirmada aqui. É um satélite, vamos ver o modelo. Toshiba Satélite modelo C655D de dado, tracinho S5300, System Unit. Ok. Originariamente ele vinha com Windows 7. E o intuito desse equipamento aqui é da gente fazer um orçamento para melhoria do hardware, né? Olha, já está sendo visto aqui, né? Conforme eu já havia falado lá para cliente, no momento em que eu retirei o equipamento, eu faço uma verificação por cima, né? E aqui, ó, existe uma dobradiça quebrada já, com um suporte quebrado, levantando o gabinete superior, né? Isso aqui precisa ser feita a tratativa de correção dessa torre, porque se isso aqui se mantiver dessa forma, o gabinete superior quebra, né? Ele vai quebrar muito provavelmente aqui, ó, na entrada do teclado, tanto ficar dobrando para cima, ele acaba rachando aqui e acaba ficando uma emenda pior que o soneto, né? Eu preciso fazer o orçamento desse equipamento e devolver ele, porque ele ainda está em operação. Ó, a dobradiça está solta, ela está totalmente solta, ó, eu consigo erguer a tampa aqui, ó, por trás, né? Então ela está solta lá debaixo do anteparo, de fato está quebrado, né? Vamos checar a estrutura interna do equipamento, depois nós vamos fazer um startup dele para verificar as condições de funcionamento, fazer uma coisa assim, um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? Normalmente, quando o equipamento entra para fazer orçamento, eu desmonto o equipamento inteiro e orço absolutamente tudo que é necessário, né? Aqui nós não vamos conseguir fazer isso. Nós vamos ter que fazer um orçamento superficial assim, né? Tentando incorporar o maior número possível de informações. Vamos abrir aqui o deck, onde eu tenho a unidade. Aqui acredito que seja disco e memória, né? Vamos ver. Soltando aqui. Esse é um parafuso prisioneiro. Bancos de memória. Vamos ver que tipo de memória que está aqui e quanto tem, né? Para a gente saber se dá para agregar mais memória. É um banco DDR3, velocidade 1666. Tem 2 GB de memória aqui, eu posso colocar até 8 por banco, né? Então dá para melhorar bem a RAM desse equipamento, né? A gente pode substituir os bancos de 2 por bancos de 8 GB e colocar no lugar aqui, né? Deixando esse equipamento com 16. Eu só preciso verificar que processador que está aqui para ver se ele dá suporte a esse endereçamento todo, né? Então nós temos um DDR3 aqui, populados com 2 bancos de 2 GB, né? É isso mesmo, vamos ver o de baixo. Sim, 2 GB, 1R por 8, PC3, 1666. As memórias são da Samsung, elas não são desse equipamento, né? São de um equipamento Samsung que vieram ser postas aqui nessa máquina. DDR3, 2 GB. Legal. Vamos continuar a nossa inspeção. Então aqui eu já recomendaria o acréscimo de RAM para o maior volume possível para esse equipamento, buscando aí a melhoria do desempenho, né? Vamos fechar o deck da memória. Com toda certeza esse equipamento está sem manutenção preventiva. Então eu vou recomendar a cliente que seja feita a manutenção corretiva preventiva, onde esse assunto do gabinete vai ser corrigido, né? Então, a manutenção preventiva corretiva da Micro Research, ela já está incorporando, inclusive, os defeitos no gabinete. Nessa situação de torre, né? Tá ok? Vamos checar a unidade de disco para ver o que ela tem aqui, se já foi feito update de disco ou não. Sim, foi feito update de disco, o equipamento está com uma unidade totalmente solta. Né? Eu não sei quem é que fez o serviço para eles, mas o rapaz, a pessoa tinha assim muita preguiça, né?
Dá certinho a altura do parafuso, só não foi posto. Né? Então nós temos uma blindagem que precisa ser corrigida, a unidade de disco já foi feito o update dela. Vamos inserir aqui, ou tentar inserir, né, a unidade novamente. Eu fico de queixo de ver esse tipo de serviço, sabe? É o fim da picada só. A pessoa fazer um negócio desse é impressionante. Tá? A unidade está solta aqui dentro, né? E essa lata aqui, de igual forma, também está solta. Bom, então nós já temos um disco SSD de 120 GB. Caso seja do agrado dela, ela pode aumentar essa unidade de disco, que iria dar um pouco mais de fôlego para o equipamento. Vai depender da tarefa que a pessoa vai desenvolver com esta máquina, né? 120 GB para um serviço de escritório simples, onde a pessoa utiliza aí suítes de escritório com drivers, né? Ou quer seja do Google ou da Microsoft, ela realmente vai requerer bem pouco espaço, né? Trabalha tudo em nuvem, né? O espaço aqui de 120 GB para o sistema operacional e para algumas ferramentas, ok. Agora, se a pessoa precisa desenvolver com softwares maiores, mais pesados, fazer armazenamento de imagens, armazenamentos de filmes, etc., audiovisual, né? Aí sim essa unidade aqui é uma unidade bem fraca para esse tipo de serviço, né? Não pode ser feito com ela, partindo-se da premissa que a pessoa vai gravar e apagar diversas vezes, né? E todo mundo sabe que a unidade SSD ela tem um X número de vezes que ela pode ler e apagar, gravar e apagar, e depois disso ela para de apagar, né? Então a pessoa tem a unidade ali morta. Tá ok. Vou sugerir isso para ela, mas não é sangria, né? Dependendo do serviço que o equipamento vai desenvolver, essa unidade de 120 GB aqui vai atender. Então já vimos a memória, já vimos a unidade de disco. Eu vou dar uma checada superficial aqui pelo fã, mas não é a forma correta, né, da gente fazer. Vamos acionar a CPU. De fato está bem quebrado aqui mesmo, viu? Inclusive parece-me que existe um enrijecimento aqui das dobradiças da tela, mas acredito que a gente consiga liberar a frição aí, né, para ela ficar mais suave. Vamos energizar a fonte. Vamos verificar o status da fonte. Eu tenho 19,27, 19 volts e meio, né? Tá perfeita a fonte de alimentação, tudo bem. Vamos inserir a fonte aqui na CPU e vamos energizá-la. Deixa eu ver de que lado que tá. É desse lado de cá. Prontinho. Vamos fazer o startup do equipamento. Ok. Reduzindo o brilho. Nós já temos uma versão do Windows 10, né? O equipamento está experimentando uma lentidão bastante grande, viu? Ela tá ele carregou o Windows muito rapidamente, mas na hora de carregar o perfil do usuário tá bem pesado, né? Isso aqui pode ser atualização pendente, ou atualização em andamento, ou algum problema no armazenamento da unidade, tá? Não tem nada sensível. Vamos checar aqui com o Ctrl Alt Del, vamos entrar ali no gerenciador de tarefas do equipamento. O mouse está ótimo, está funcionando direitinho. Olha como está pesado o equipamento, gente. A CPU está com 99% de uso.
Já vamos pegar aqui o nosso bom e velho spec, né, para a gente dar uma espiada no hardware aqui. Como eu não estou abrindo esse equipamento, eu preciso saber qual é o tipo do processador, etc e tal. Então eu vou pôr uma ferramenta que eu utilizo para me auxiliar aqui, que é o spec, que é muito boa, né, e ajuda um bocado a você identificar o hardware do seu equipamento sem abri-lo, né. Então fica aí uma recomendação que eu dou para vocês. Vou abrir aqui o Windows Explorer para a gente poder obter acesso aí à minha unidade de pendrive. CPU em 99% de uso. Tá realmente bem pesada a máquina, né? Vamos ver qual é o processador que está aqui e se existe uma possibilidade da gente poder melhorá-lo, né? Se eu tiver um i3, né, a condução é uma, né? Se eu tiver um i7, a condução vai ser outra. Se for um Core Duo, também a condução será outra, né? Então a gente precisa saber exatamente qual é o processador para saber qual é a atividade que vai ser feita para melhoria do sistema operacional, né? Olha o peso que está isso. Tremendamente pesado, tremendamente pesado. A bateria já não está respondendo mais o sistema. Seria conveniente também, da mesma forma que aquele primeiro notebook que eu fiz para vocês, né, falando com o meu cliente agora, seria necessário fazer a substituição da bateria desse equipamento aqui também. O teclado me parece estar em excelente condição, né? Eu vou checar as funcionalidades das teclas, mas me parece que não há nenhum dano físico, né? A gente consegue ver que todas as chaves de tecla estão na mesma altura, tá tudo certinho. Eu estou iniciando a instalação do Spec, que é um software aí que tem uma instância freeware que a gente pode utilizar como avaliação, né? Então eu estou fazendo isso e é uma ferramenta que eu gosto bastante, né? É bem completinha, levinha. Tá, sistema de segurança do Windows está alertando aqui para eu dar uma olhada nele. Nós temos o spec fazendo a instalação em background, né? Nossa, tá tremendamente pesado o equipamento, muito pesado. Deve estar bem ruim de trabalhar com ele desse jeito, né? Tá muito lento. Tá. Controle de aplicativos, nós vamos ativar o controle de aplicativos, porque é sempre bom o Windows alertar ao usuário da execução de algum executável, né, algum arquivo BAT, ou algum arquivo COM, ou algum arquivo sys que está sendo executado ali dentro do equipamento. Ele abre uma janela de advertência avisando o usuário: olha, estou executando isso, você quer mesmo? Né, justamente para proteger o usuário de uma ação inadequada ou não autorizada, né? Proteção de contas, ele está pedindo aqui para entrar com uma conta Microsoft, nós vamos ignorar, o cliente tem todo o direito de entrar com uma conta particular dele. Tá ok, proteção antivírus está ativada aqui, então tá tudo bem. As advertências que haviam eram advertências bobas, né? Eu não quero ver o release notes, vamos rodar o spec. Vocês estão enxergando aí? Oh, perdão, hein, pessoal, sempre esqueço. Vamos deixar assim, ó, fica um pouquinho mais fácil de enxergar, né? Aqui não precisa nem fazer teste de estresse para ver que a máquina está totalmente inadequada, né? A CPU continua em 99% de uso. A memória está simplesmente tomada pelo sistema operacional, né, e uma instalação boba que eu estou fazendo aí de uma aplicação bem levinha, que é o Spec. Quer dizer assim, a memória teria que ser trocada com urgência, né? A gente precisa aí de, no mínimo, uns 8 GB aqui para a máquina começar a ter alguma desenvoltura. O ideal seria ter os 16, dois bancos de 8, substituindo os dois de 2 que aqui estão, né? E a cliente pode ocupar esses bancos de 2 num outro equipamento que possa ter um slot livre PC3, né, DDR3, e instalar eles lá.
Ó, agora que o spec terminou de carregar, a memória está começando a aliviar um pouco. Vamos ver a ocupação do disco, quanto que está ocupado, porque me parece que aqui está sendo criadas unidades virtuais, né, para que possa suprir aquilo que está faltando na RAM. Então ele tá virtualizando memória, né? E essa memória está sendo virtualizada na unidade de disco. Vamos ver quanto que ela tem de espaço livre. Ela está mais da metade desocupada, né? Tudo bem, aqui está certo. Vamos checar agora a condição do hardware para ver o que nós temos aqui finalmente. Tá, o processador é um AMD E300, é um processador bem de entrada, né? É um processador bem fraquinho. A RAM básica do sistema está em 4 GB, como eu tinha falado, são 2 bancos, né? Tá, motherboard é uma Toshiba Portable PC Socket FT1. Graphics, ele está trabalhando com graphics da ATI Radeon que vem built-in no processador E300. Ou talvez esteja separado na placa-mãe. Acredito que esteja separado devido à idade desse equipamento. Nós temos aqui o Kingston, né, o disco, está trabalhando com 46 graus. Tá, drives óticos, beleza. Vamos checar aqui a integridade da RAM. Ok. CPU. Essa CPU é de 2 cores com 2 threads. Deixa eu ver se eu consigo ver qual é a velocidade que ela trabalha em cada núcleo. O bus está rodando a 100 MHz. Bem baixo esse bus, hein? Essa placa gráfica aqui é uma placa gráfica que vem built-in no processador mesmo, E300, né? APU with Radeon HD Graphics, né? A tecnologia de 40 nanomilímetros, para vocês verem a idade, né, do equipamento, 40 nanomilímetros é mais do que o dobro do que a gente está usando hoje. Né? O codename desse processador aqui é Zcate Socket FT1 BGA. Tá ok, então eu já sei que processador que é. E já tenho mais ou menos uma ideia do que a gente pode citar aqui para cliente para melhorar o equipamento, tá bom? Então, pessoal, essa foi a verificação do orçamento número 233, onde a cliente pediu que a gente fizesse um rápido review do equipamento, sem desmontá-lo, sem nada, porque ela ainda precisa dar tratativas nele ainda hoje. Então, eu vou devolver lá para a empresa o equipamento, para eles continuarem fazendo as tarefas deles. Vou formular o meu orçamento e passar para ela, né? Assim ela já pode sair correndo atrás de peças que sejam necessárias fazer aquisição para a gente fazer incrementação aqui nesse equipamento, né? Demais updates, caso seja do interesse dela, aumentar a unidade de disco, etc, né? Então, pessoal, sou muito grato aí pela presença de vocês e aguardo vê-los nas continuidades a este, que é o orçamento número 233. Até lá. Tchau.